Estás-me a ouvir? Eu estou a ouvir perfeitamente. Acredito que as pessoas também. Ok, deixa eu mudar aqui a câmera. Agora sim. Ok. Já chegámos ao YouTube. Como é que estás? Tudo bem? Estou bem. E tu, estás bem? Também. Acabadinho de chegar. Portanto, aqui depois cheguei. O Mac, não sei porque, fez um update durante a noite. Então tive que estar à espera que ele iniciasse. Mas pronto, aqui estamos. Tudo ok. Pronto. É porque tem que ser assim. Não é verdade? Isso. Então, Jorge, em primeira mão, quero-te agradecer a tua disponibilidade Parece. dentro do teu tempo, que é muito corrido, ainda para mais a preparar um evento espetacular que dentro em breve já vamos falar dele. Sei que Já está a quase agenda não esgotado. está fácil. Já está quase esgotado. Faltam para aí 5 bilhetes para aí. Ui, vamos lá ter 5 papás que vão sair daqui diretamente. Olha, Bora. queria-te aqui de alguma forma apresentar, mas não te quero apresentar como conhecem o Jorge Coutinho. Quero-te apresentar como eu conheço o Jorge Coutinho. Então, para mim, quem é o Jorge Coutinho? Olha, para mim, o Jorge Coutinho é das pessoas que têm-se atravessado na minha vida nos momentos certos, mesmo quando eu não os quis ouvir. E por isso, por várias vezes te cruzaste à minha frente, e uma delas bem antes do Covid, antes de eu estar o tombo gigante da minha vida, cruzando contigo a primeira vez quando ia a caminho de Évora, e fazendo aqui o disclaimer que ia de alguma forma tentar empreender e agarrar-me aqui à carreira de empreendedor, e durante o caminho de Caldas Évora fui a ouvir um podcast teu, do Legendary Podcast, o que me fez parar ali em Samora Correia, na BP, e deixar ali escorrer um bocadinho. Depois, mais à frente, tu lançaste um Isso foi livro. em quê? Foi quê? 18, 19? Aí? Não, foi logo antes do Covid, fevereiro. Ok, estão 20 já. 20, sim. Depois cruzei-me contigo novamente em Leiria, onde foste apresentar o livro, Faz o Restart à Tua Vida. O capa, isso já estamos para aí em... Foi novembro de 21 ou já foi 22? Talvez tenha sido já em 22. Foi em Eu 22, fiz sim. 22, não é? Porque eu fiz Quando... duas tours, uma final de 21 e depois uma ali início de 22, ok? Exatamente. Nesta situação em particular, quando acabo de sair de uma relação tóxica, tinha acabado por causa de um burnout. Ok. Ou seja, tudo isto aqui vem-me trazendo Jorge e Jorge e Jorge e Jorge, o que me acabou por seguir, de estar presente nos teus eventos, e recomendo-os, e também de alguma forma contribuiu para me tornar a pessoa que eu sou hoje, e de alguma forma também nos teus eventos tomei decisões que me alinharam com este meu propósito, com esta minha missão, que é trazer mais consciência à parentalidade. E, como eu sei e tenho muito gosto em estar a proporcionar esta live, porque de alguma forma também quero honrar aquilo que foi a vida da Nono e a missão que ela nos trouxe, e é por aí que eu quero começar. Isso. Aqui a desafiar-te aqui de alguma forma a recordares, a reviveres as tuas memórias com a Nono. Será um gosto, vamos a isso. Deixa-me aqui perguntar, Jorge. É muito fácil mantermos a consciência, não é? E a destreza quando tudo está a correr bem, quando estamos o dia a dia normal, quando não há nenhum desafio. E aqui é trazer a consciência também, e tu tens essa consciência e já a tinhas na altura que já estavas no desenvolvimento pessoal, mas como é que é perder o chão quando se é pai, principalmente por causa dos nossos filhos, e como é que isto de alguma forma, quando tu te lembras destas passagens, mexe contigo? Olha, isso é uma pergunta, como podes imaginar, fazem-me com alguma Frequência. regularidade ou com alguma frequência, né? E eu ainda ontem, por acaso, falava nisso num podcast, estive a gravar um podcast ontem no Porto, de manhã, e eu vou-te dar a resposta que dei lá e que por norma dou sempre, não é? Eu acho que tive a bênção de ter nascido provavelmente no meu DNA
com uma tendência para a resiliência. Como podes saber ou não, e como quem nos vê ou nos escuta pode saber ou não, a resiliência é algo que em alguns de nós é inato, ou seja, nós nascemos com um gene, com uma tendência, isso é como a personalidade, não é? Portanto, e eu acredito que ao nascer tivesse a bênção de, no meu DNA, já ter ali uma característica para a resiliência. Mas como tudo na vida, não é? E, por exemplo, eu sou um exemplo disso, sendo redundante aqui, a comunicação não era um forte, não era um dom que eu tinha. Comunicar, falar em público, falar num palco, não era um dom. Não é? Até porque eu fui gago durante muito tempo. Algumas pessoas sabem disso, porque é algo que eu partilho, outras não sabem. Mas eu fui gago durante muito tempo. E aquilo que hoje faz de mim um comunicador, um bom comunicador, ou um comunicador de excelência, foi o facto de eu ter treinado isto, e já lá vão 17 anos. Não é? Então, a segunda bênção que eu tive foi o treino que eu tive para a resiliência. Não é? Eu passei por muita adversidade, por muitos desafios, como alguns de nós passam, enquanto crianças, depois enquanto adolescentes, depois enquanto jovens adultos, e depois já enquanto adulto. E então a vida, de alguma forma, foi-me treinando. E quando a Leonor fica doente, em 2013, eu lembro-me, na noite em que ela é diagnosticada, no dia 14 de junho de 2013, eu lembro-me de estar no hospital com ela, ela estar a dormir já, e eu... ou seja, é lógico que eu sabia que aquilo que era real, não é? Mas havia uma parte de mim que se calhar queria acreditar que eu estava a ter um sonho mau, não é? Que aquilo que era uma realidade paralela, que eu tinha, sei lá, dado uma cabeçada contra a parede e que, pá, estava inconsciente e que estava a ter um pesadelo ali. Mas nesse momento eu tive a clareza de duas coisas. Primeiro, da finitude, não é? Que a minha filha podia morrer e que a vida tem um fim. Embora eu já tivesse perdido nessa altura, já tinha perdido os meus 2 avós, foi assim as pessoas mais próximas, e tinha perdido alguns amigos. Aliás, passei por a perda de um amigo com 19 anos para o suicídio, portanto já tinha perdido algumas pessoas assim próximas. Mas pronto, mas tinha pais ainda. Naquela altura estava casado com a mãe da Nonô ainda, e tinha a Nonô, portanto aquelas pessoas mais próximas, ainda não tinha perdido ninguém, não é? E então ali ganhei a consciência da finitude de alguém que nós amamos verdadeiramente, não é? E depois ganhei a consciência de uma outra coisa, que foi a vida como eu a conhecia até ali ia mudar. Ou seja, a Nonô podia superviver, e eu acreditei durante muito tempo que ela iria superviver, que ela iria superar o cancro, que ela iria vencer, mas também ganhei a consciência que ela podia não ganhar essa batalha contra a doença. Portanto, naquele momento, eu ganhei a consciência clara que iria haver um Jorge, até àquela data, é quase como o ACDC, não é? Antes de Cristo e após Cristo, ou depois de Cristo. E eu ali, naquele momento, eu ganhei a consciência plena que iria haver um Jorge antes daquele evento e iria haver um Jorge após aquele evento, depois daquele evento. Agora, eu não sabia se o Jorge que iria haver após, iria haver depois, se iria ser um Jorge melhor. Eu sabia que não iria ser um Jorge igual, que eu não iria ficar igual, porque não era possível ficar igual, mas não sabia se iria ser um Jorge melhor ou um Jorge pior, não é? Podia ficar uma pessoa amargurada, uma pessoa de mal com vida, ou poderia me reinventar e encontrar um outro Jorge, não é? Sim. Aqui, deixa-me aqui perguntar-te, Jorge. Quando recebes a notícia, não estás com a Nonô, não é? Mas depois é diagnosticado o cancro e ela inicia logo os tratamentos, certo? Ora, ela tem uma dor muito forte, uma dor anormal numa segunda-feira. Estávamos em junho, segunda-feira, 10 de junho, era um feriado, eu estava em casa, naquela altura ainda era coach do Tony Robbins, eu estava a fazer coaching online e recordo-me de ouvir, de escutar, chorar na sala, e era um choro forte. E tu que és pai, sabes quando há aquele choro, que é um choro de birra, um choro de fome, de sono, ou há um choro porque, sei lá, caiu, porque se magoou a sério e tipo, abre os pulmões e sai de lá, não é?
E ela tem uma dor de barriga muito forte. Nós vamos ao hospital e inicialmente é dito que ela tem uma gastroenterite. Não é? E até sexta-feira há ali uns períodos de dor, menos dor, mais dor, menos dor, e na sexta-feira é quando ela é diagnosticada e ela fica internada no hospital de Cascais logo nessa sexta-feira, fica no sábado. No domingo ela é transferida logo para o IPO e na segunda-feira começa a quimio. Nessa segunda-feira à tarde, foi no dia... Portanto, ela é diagnosticada 14, 16 entra no IPO e 17 ela começa com a primeira quimio. Bem, isto, quando nós vemos os nossos internados, e acredito que tenha sido muito desafiante fazer esta vida entre... Conseguires conciliar tudo entre o pessoal, o profissional, mas a situação dos tratamentos. Mas eu lembro-me de tu partilhares num dos eventos, e não me lembro qual, algumas passagens da Nono, mesmo doente, que tu recordas com muito carinho e que foram também ensinamentos para ti. Queres partilhar algum desses momentos que te venha à memória? Sim. Olha, é assim, quando tu... E é uma coisa que eu digo com muita frequência, que é... Todas as pessoas deviam um dia ir à aula pediátrica do IPO. Porque tu, quando vais à aula pediátrica do IPO, tu ganhas a consciência, primeiro, da dádiva e do milagre que é teres um filho saudável. Porque tu acreditas que o anormal é teres um filho doente. Não. O anormal é ele estar saudável. Porque isso é uma dádiva. É um milagre. É um milagre. E então ganhavas a consciência do milagre que tens em casa, da dádiva que tens em casa, que é ter um filho saudável. Depois, ganhavas a consciência que qualquer problema que tu tenhas, não tens. Tu pensas que tens. Não tens. Uma dívida que tens ao banco, uma situação que tens em casa, que estás zangado com a tua mulher, que tens um relacionamento, qualquer problema, qualquer. Tu dizes, afinal eu não tenho nada, afinal eu tenho situações para resolver. É só o que eu tenho. Então eu nunca me imaginei, como qualquer pessoa, nunca se imagina viver uma situação destas. E eu recordo-me do primeiro momento, do primeiro instante que eu entrei no IPO. Eu entrei com o Nono, a ala pediátrica fica no 7º piso, e eu mal entro, aquilo são 2 alas, tu entras, tens um corredor, e tens uma ala para a direita e tens uma ala para a esquerda com quartos. E a Nono ficou do lado esquerdo. E eu lembro-me que eu entro e dou de caras com um pai. Com um pai que vinha com aqueles carrinhos, que é onde depois tens umas maquininhas que te dão a químio, não é? A químio são aqueles sacos tipo soro, que tem uns químicos e aquilo vai doseando, tem uma máquina que vai doseando e que vai-te dando de forma intravenosa a químio. E esse pai tinha um bebê ao colo que não tinha mais do que 6 meses. Tinha mais do que 6 meses e estava a fazer químio. E eu entro, eu diria que não estava assustado, mas estava, sei lá, nem sei como é que estava, mas assustado, sei que não estava, mas estava receoso, eventualmente. Se calhar a palavra é receoso, desconfortável. E lembro que aquele pai olhou para mim, olhou-me nos olhos e fez-me assim. Fez-me assim, tipo... Lamento, estás aqui. E eu aí ganhei logo um choque de, caramba, um bebê de 6 meses. Fogo. E para a Nono, eu lembro-me que ela, quando entrou e quando nós fomos para a primeira consulta com a médica que estava de serviço, porque aquilo era fim de semana, portanto o serviço era mínimo, tinhas uma médica tipo de banco, não é? Sim. Mas não tinhas todos os médicos lá, como normalmente durante a semana tinhas. E a médica que estava lá, que era a doutora Ana, e que depois foi uma querida, e que foi ela que acabou por ficar com o caso da Nono e acompanhar a Nono. Eu lembro que nós íamos para o gabinete dela, e estávamos a falar de algo muito grave, e ali foi quando tivemos a consciência, porque até então em Cascais diziam-nos só que ela tinha um tumor muito grande, que era maligno, que era... Eu acho, nem me lembro se eles falaram na palavra cancro, se não, diziam que era um tumor e que era maligno.
E ali foi onde nós ganhámos a consciência, de facto, da dimensão do monstro que ela tinha, não é? Que era um monstro de 16 centímetros, ou seja, um tumor de 16 centímetros no rim direito, um tumor de 8 no rim esquerdo e mais de 30 metástases nos 2 pulmões. E é ali que a gente ganha a consciência disso. E enquanto nós ganhávamos a consciência disso, a Nuno brincava. E Nuno, portanto, brincava. Ela tinha estado a sorejar, ela estava com uma torneirinha intravenosa num pulso, não é? Estava ali com... E ela apenas brincava. Não é? Essa foi logo a primeira... Ou seja, para ela aquilo... Fosse aquilo que fosse, ela procurou, ok, eu quero brincar. Eu sou criança, eu quero brincar. Fazer aquilo que as crianças fazem. Fazer aquilo que as crianças fazem, percebes? E em cada tratamento, e aqui a mãe também teve muita responsabilidade, que a mãe criou ali, ela gostava muito de contos de princesas e príncipes, e a mãe criou sempre à volta de tudo aquilo que ia acontecendo, tipo quase que um conto, não é? Portanto, a transfusão de sangue era um bife que ela iria levar, as plaquetas que ela tinha que levar quando estava mais em baixo eram batatas fritas, o cancro não era cancro, era um bichinho, ou seja, havia ali uma série de coisas, mas ela própria, em cada quimio, em cada internamento, ela apenas queria ser feliz, ela apenas arranjava forma de brincar, não é? Há uma quimio já num estado mais avançado, isto já estamos a falar em 2014, em uma altura que ela estava a fazer uns protocolos mais agressivos, porque o primeiro protocolo que ela tinha feito chegou a uma altura que ela não podia fazer mais, ou pelo menos não podia repetir um químico que estava lá, não é? Porque a quimio é um cocktail de vários químicos, tendo em conta o tipo de cancro que tens um cocktail, e havia um desses químicos que ela tinha atingido a dosagem máxima, e se ela tomasse mais, o próprio químico matava, não é? Portanto, não podia. E então, e depois o cancro começa a ganhar força de novo, e então eles optaram por um outro tratamento que, era bastante agressivo e que esperava-se que tivesse efeitos secundários bastante severos, não é? E que eventualmente até ela tivesse que ficar em isolamento e tudo mais. E numa dessas quimios, um dos efeitos secundários que a quimio tem é vómitos, não é? E nós estávamos a ver a Rapunzel no iPad, filme esse que ela já tinha visto dezenas de vezes. Eles têm essa particularidade. E estávamos a rir e ela já ia dizendo as falas e olha, agora pai, agora o príncipe vai fazer isto, não, e agora não sei o quê. E há uma altura que ela começa com vómitos e eu tinha tipo um alguidar de aço inox, não é? Ali ao pé, e ela, papi, eu tiro o iPad, nós estávamos os dois na caminha dela, eu tiro o iPad, coloco-lhe o alguidar de inox à frente, ela vomita, eu dou-lhe água para limpar a boca e ela diz, pai, mete o filme de novo, ou seja... Ela não perdia tempo a lamentar-se, não seguia em frente. Isto ela e qualquer criança. Nós lá no IPO vemos heróis... de palmo e meio. Sim, de palmo e meio, que são heróis da vida real, não é? E que tu dizes, caramba, e queixo meu do trânsito, queixo meu das contas, queixo meu, e estão estes heróis aqui e eles apenas e só fazem aquilo que tem que ser feito, não é? Não se perguntam porque é que eu estou aqui, porque eu, não é? Temos muita tendência de apurar a responsabilidade externa. E acredito eu que a Nuno, não só a ti, mas a Nuno inspirou a viver dessa forma, não é? Com esta consciência avançada que ela trazia para a pequena idade dela. Sim. Isto de alguma forma mudou-te enquanto ser humano, enquanto pessoa, e enquanto pai também, não é? Claro, ou seja, primeiro, e muitas pessoas me perguntam, mas como é que tu hoje, como é que conseguiste dar a volta, como é que consegues ser feliz, como é que, sei lá, mas não... não dói, não é? Não dói, não é? Pronto. Primeiro, doer dói sempre, não é? E eu dou este exemplo, isto é como um buraco, não é? Que teve em ferida e ele agora cicatrizou, mas ele não fecha, ele fica lá, não é? Tens o buraco lá, ele está cicatrizado,
Ele não fecha. Não foi, ok, falta aqui qualquer coisa, entretanto ele foi fechando. Não, isto é... O buraco fica lá, cicatrizou e está ali. Ele não fecha. Só que a forma como ela viveu e a forma como ela enfrentou os desafios todos, deram-me a responsabilidade de eu ser feliz, não é? Porque eu lembro-me hoje, menos se calhar, não é? Mas porque acredito que, ou quero acreditar que hoje reclamo menos, quero acreditar que hoje tenho menos mimimis, ainda que os tenha de quando em vez, mas lá atrás, e por exemplo, lembro-me, e eu outro dia falava nisso, fez agora 10 anos, aliás, há 10 anos atrás estava eu, hoje, algures pela Galiza, e estava a caminhar para aí há quase 30 dias já, portanto estava para aí a uma semana de Santiago. E eu lembro-me que nos primeiros dias eu fiz uma bolha muito grande logo no segundo dia, no calcanhar direito. Aliás, no calcanhar não, na base do pé direito. E aí ao terceiro ou quarto dia eu fiz uma lesão no gêmeo por conta dessa bolha. E eu lembro-me que nessa etapa, foi no quarto dia, eu normalmente, por exemplo, ainda agora eu estive lá, estive com o meu grupo de mentoria, com os Zeros, fomos a Santiago. Eu normalmente faço ali entre os 5, 6 km hora, portanto, caminho de forma intensa ali, tal. E eu naquele dia fiz ou seja, 1 hora para fazer 1 quilómetro, porque as dores eram tantas, e eu lembro-me disso no outro dia, porque estava a partilhar isso com um dos Zeros durante a nossa jornada, e eu dizia, caramba, eu hoje... é incrível a quantidade de dor que o ser humano suporta. E eu lembro-me que a cada passo que eu dava, que era uma dor horrível, e o que eu dizia era, isto que eu estou a sentir comparado com o que a Nono viveu não é nada, portanto, embora mais um passo. Portanto, a Nono deixou-me vamos lhe chamar esse standard, essa bitola, que é qualquer coisa que eu possa hoje passar, comparado com o que ela passou, é muito pouco, não é? Por exemplo, quando a pandemia entrou, para mim foi super tranquilo. Porquê? Porque eu disse, caramba, qual é o pior que me pode acontecer? Ok, posso morrer. Tranquilo. Qual é o pior que me pode acontecer a seguir a isso? Posso falir. Tranquilo. Qual é o pior que me pode acontecer? Portanto, comparado com aquilo que eu já tinha vivido, não era nada. Portanto, infelizmente, por um lado, não é? E de alguma forma, não vou dizer felizmente, mas deu aqui alguma alavancagem positiva à minha vida, é essa responsabilidade de olhar para o problema como uma situação, de olhar para a adversidade como uma situação, de olhar para os desafios como uma oportunidade para crescer, para ser mais. O que não quer dizer que eu não reclamo, o que não quer dizer que eu não critico, claro, que critico. Porquê? Porque, como qualquer outra pessoa, sou um ser humano, não é? Portanto, tenho também os meus dias menos bons, mas a Nono, pelo exemplo, deixou-me essa responsabilidade de eu ser melhor e lá está. Eu hoje, curiosamente, ao almoço, uma mesa atrás de nós, estavam umas senhoras lá, já com alguma idade, um grupo de 5 senhoras, e elas estavam a falar ali sobre os filhos e sobre, aquilo. E o melhor que a gente pode deixar aos nossos filhos não é dinheiro, é um legado, são princípios, são valores, E eu estava a ouvir aquilo a dizer, é isso mesmo. E curiosamente, a Nono deixou-me isso, não é? Ela deixou-me princípios, ela deixou-me valores, ela deixou-me virtudes, embora fosse apenas isso a uma criança com 5 anos, quando ela regressou a casa. Mas, como tu e como eu, que também já fomos crianças, e como muitos que nos escutam, a nós ou todos, não é? Porque todos nós já fomos crianças. Para chegarmos aqui tivemos de ser crianças, claro. Não é? E nessa altura nós, ainda que inconscientemente, nós tínhamos princípios e tínhamos valores e tínhamos... e não nos perguntávamos porquê não nos reclamávamos, não... E a Nono deixou-me esse legado de, caramba, ser melhor, viver a minha melhor versão e... criar uma vida lendária para a minha vida, que ao fim e ao cabo eu viver uma vida onde, independentemente de qualquer coisa, eu tenho a coragem de ser feliz. Ser feliz. Isso é incrível. Foi o que ela fez.
Sim, foi aquela que fez, tal e qual. Isso é uma decisão, acima de tudo, não é? É uma decisão que é tomada todo o santo dia, não é? É uma decisão que é tomada todo o santo dia. E eu há dias que não me apetece, não é? Há dias que não... Epá, que queria fazer outra coisa, que queria... Nós não estamos sempre assim, não é? Há dias que estamos Claro, assim, outros que estamos claro, menos. Tal e claro qual. que não. Claro que não. Estavas E a é impossível que tu estás sempre bem, não é? Há aquelas pessoas que às vezes me fazem, oh Jorge, mas como é que tu consegues estar sempre bem? Não, eu não consigo estar sempre bem. Eu faço é por estar sempre bem. Há dias em que eu consigo e há dias em que eu não consigo. E há dias em que eu aprendo. Há dias em que é o que é. porque és humano. Pronto. Olha, estavas a partilhar há bocadinho sobre Santiago. Eu também fiz um ano e pouco que tive a oportunidade de fazer o caminho que vocês fizeram, só que no caso eu comecei de caminha. Só que Ok? eu achei que fazer 30 km por dia era muito simples, então também compliquei a coisa. Porque já tinha escutado, e em vez de escutar e aprendi, não escutei e compliquei. Que eu fiz desde caminha até Santiago em 4 dias. Ou seja, não contei com o cansaço acumulado de dia para dia. O primeiro e o segundo dia, tudo bem. O terceiro e o quarto foi só sofrer. Aquilo, muitos quilómetros, muita dor. A partir das 2 da tarde deixava de responder a toda a gente porque já não estava capaz. Só fazia aquilo mesmo na dor e acabei por não usufruir tanto da jornada e daquilo que é o caminho, mas pronto. Ou seja, eu costumo dizer, fiz o caminho para dizer que fiz. Agora tenho que voltar para tentar aqui fazer as coisas com um bocadinho mais de calma e de contração. Ou seja, fizeste o caminho para aprender como não fazer o caminho. Tal e qual. Tal e qual. Foi mesmo isso. Fiz o caminho de forma quase sprint, dizemos assim. Fizeste em modo trail, ou seja, quase vou ali fazer 4 provas de trail seguidas. Sem dúvida. Olha, isto aqui um bocadinho também para desanuviar, porque a gente acaba por sempre se emocionar com este tipo de temas e eu sou muito sensível deste tipo de temas, principalmente no que toca ao cancro, porque infelizmente, e como tu dizes também de alguma forma, não é felizmente, mas para aquilo que eu sou, também perdi a minha mãe para o cancro quando tinha 13 anos, e isto também tornou de alguma forma o assunto muito sensível para mim e recordar-me, agora quando tu partilhaste o coisa do vómito e tudo, recordo-me de episódios também e acabamos sempre por nos recordar daqueles momentos mais difíceis. E por falar aqui em momentos difíceis, eu não sei se tu gostavas de deixar aqui algum conselho, alguma palavra ou alguma chave que tu possas dar para. Eu acredito que existam pessoas que também estão a passar neste momento por aquilo que tu passaste, ou já passaram, infelizmente teve o mesmo desfecho, ou até outro desfecho. E se tu quisesses partilhar uma palavra com essas pessoas, o que é que poderias dizer-lhes, Jorge? Olha, às vezes nós quando vivemos situações difíceis, situações atrozes, não é? Nós temos muito a tendência a ir para o porque eu não merecia isto, eu sempre fui boa pessoa, eu sempre fiz, sei lá, sempre fiz coisas para fazer bem, e agora porque eu, porque é que isto me está a acontecer? Essa é a pior coisa que nós podemos fazer, é tentar encontrar uma razão que justifique aquilo que nós estamos a viver, porque não há razão. Não há razão para isso. Não há razão. Então essa é a primeira. Não tentar encontrar uma justificação. Não, foi porque eu, sei lá, errei e agora estou a ser castigado por Deus. Não, Deus não castiga. Tá? Então não é por aí. Ou é porque eu não mereço, ou porque eu nasci para sofrer. Não é por aí. Ninguém nasce para sofrer, ninguém nasce. Deus coloca-nos aqui com 2 propósitos: amar e ser feliz. Amar e ser feliz. Depois, entendermos que Deus está em tudo aquilo que acontece, está no bom e no menos bom. Há pessoas que acreditam que Deus está só no bom, mas não, Deus está em tudo. Não é? Deus, a vida, o universo, chama-lhe o que tu quiseres. E estas coisas acontecem, Jorge, ok, então e porquê que acontecem? Porque faz parte. Porque faz parte.
É a vida a acontecer. É a vida a acontecer. E depois tu és forte e tu és capaz de continuar. E independentemente do desfecho, a melhor forma que nós temos de honrar, se for o caso, aqueles que já partiram ou aqueles que irão partir, a melhor forma que nós temos de honrar a vida deles, até porque eu acredito que há uma ligação. Há uma ligação entre aqueles que partem e aqueles que ficam. Há uma ligação. E essa ligação pode ser uma ligação de liberdade ou pode ser uma ligação de aprisionamento. E quando nós sofremos, quando nós não aceitamos, esse sofrimento que nós estamos a sentir é transportado para a outra pessoa que já partiu. Ou seja, para a alma dessa pessoa. Então, a melhor forma de nós honrarmos a sua vida, a melhor forma de nós darmos sentido ao que aconteceu é encontrarmos a nossa felicidade. O que não quer dizer que tu não tenhas que passar primeiro por um deserto, não é? O que não quer dizer que tu não tenhas... Isto não quer dizer que a pessoa morreu e tu estás feliz. Não, isso é insanidade. Isso é algo que não é normal. Ou seja, tu tens que passar por um processo de luto, tens que se calhar passar pela negação, tens que depois passar pela raiva, depois tens que passar pela negociação, depois tens que passar pela depressão, até chegares à aceitação. E estes são os 5 estágios do luto. E no meu entender, há um 6º estágio ainda, que é o estágio da gratidão, que é quando tu tens a capacidade de agradecer àquilo que aconteceu e de entender que houve um propósito maior. Mas para isso tu tens que sair da mente, tens que sair da parte mental, da parte racional. Porque se nós formos procurar racionalmente, por exemplo, no meu caso, eu perdi uma filha, não é? Racionalmente não há. Não consegues estar grato a isso. Não há possibilidade nem de eu encontrar uma razão, nem de eu estar grato. Até porque, se nós formos a ver, tu quando perdes uma mulher ou um marido, ficas viúva. Quando perdes um pai ou uma mãe, ficas órfão. Quando perdes um filho ou uma filha, não existe adjetivo, não é? Portanto, a nível racional, nós não conseguimos encontrar uma razão lógica, nem motivos para agradecer. Temos que ir ao espírito, tens que subir a uma parte espiritual, tens que encontrar algo maior que tu, uma ligação com o divino, com Deus, com algo maior que tu. Mas que também não faças isso para te iludires. Eu às vezes vejo pessoas depois a entregarem a mão a Deus e a dizerem, a mão não, a vida, pronto, Deus vai guiar, Deus vai resolver. Não, Deus não guia, Deus não resolve nada. És tu que tens que fazer a tua parte. E encontrarmos um propósito para a nossa vida e que esse propósito seja de alguma forma honrar aqueles que partiram. Não é? Eu muitas vezes, quando tomo decisões, aquilo que eu olho é o que é que será que a minha filha hoje me diria, ou se ela me estiver a ver, como é que ela se irá sentir? Ela vai sentir orgulho do pai ou ela vai dizer ao pai, olha que se calhar não é por aí, não é? E às vezes quando erro, a primeira coisa que eu faço é dizer, olha filha, o pai desta vez não teve bem, desculpa ao pai, tá? Então, seria isso. Não desistirem, porque a vida vai ter que continuar. A vida vai ter que continuar. Dói, vai doer, mas a vida vai ter que continuar. Não há outra forma. Não hipoteques a tua vida por conta de quem já cá não está. Essa pessoa não iria querer e não quer que tu faças isso. Ela quer que tu encontres a tua felicidade. Ela quer que tu continues. Ela quer que tu continues. Então, se no início não o conseguis fazer por ti, falo por essa pessoa, falo pela memória dela, falo para honrar aquilo que foi a vida dela. Exatamente. É no fundo tu conseguires, e é aquilo que tu fazes com a Nono, e no início que eu posso-te aqui dizer, quando ouvia eu não compreendia, porque ainda não estava no estado de consciência que me permitia compreender algumas das coisas que tu dizias. É como tu quisesses, através das tuas ações e através dos teus exemplos e da forma como tu levas a história da Nono a público, aqui continuar aquilo que é o legado que ela te deixou e certo. Que, através do exemplo dela, conseguiste aqui também inspirar outras pessoas. Certo.
Certo. E há mais Nonôs, não é? E há mais Jorge. Eu não sou... Às vezes as pessoas pensam que eu tenho algo que é único, que eu sou diferente, sei lá, que eu sou um super-humano, ou sou um super-pai, ou seja aquilo que for. Não, eu sou igual aos outros. Tenho dias maus, tenho defeitos, tenho medos, tenho crenças, tenho valores em conflito, às vezes tenho demasiadas regras. Tens o teu processo, não é? Não é? Todos nós somos iguais. Olha, e Santiago é um bom exemplo disso, não é? Nós às vezes, quando iniciamos, há pessoas que tu, quando iniciaste em caminha, já havia pessoas que estavam a chegar nesse dia. Quando estavas a chegar, havia pessoas que estavam a iniciar. Né? E quando estavas a meio, havia pessoas que estavam a iniciar e havia pessoas que estavam a chegar. E tu que estavas a fazer 30, havia pessoas que estavam a fazer 10. E tu que estavas a fazer 30 e estava-te a custar muito, havia pessoas que estavam a fazer 50 e não lhe estava a custar nada. Portanto, cada um está no seu processo, cada um está no seu caminho. Mas se continuarmos, todos vamos lá chegar. Não é? Todas as pessoas chegam a Santiago de uma forma ou de outra. É possível chegar lá. É possível chegar lá. Agora, há um preço, não é? Há um preço para a vida que eu tenho, há um preço para a vida que tu tens e há um preço para a vida que todos nós temos. E esse preço pode ser elevado. Eu estou aqui. Estás aí ainda. Estou. Só teve aqui um problema técnico. Capa. E esse preço vai ser sempre alto, não é? O preço da felicidade, o preço da realização, o preço da nossa plenitude, o preço de nos sentirmos felizes com aquilo que nós somos e quem somos é elevado, não é? Que é aquilo que eu chamo de uma vida lendária. Esse preço é elevado, vai ser elevado. Mas o preço de uma vida medíocre, o preço de uma vida com sofrimento, o preço de uma vida em que tu não te sentes tu próprio, sentes que te sabotas, sentes que te limitas, sentes que estás a viver aquém daquilo que poderias viver, também é um preço muito, muito, muito elevado. Então há sempre um preço elevado a ser pago. Há um preço elevado a ser pago pela excelência e há um preço elevado a ser pago pela mediocridade. Aqui depende qual é o preço que tu queres pagar. Qual é o preço que tu queres pagar? Perdão. Portanto, e para concluir aqui, nós temos que escolher qual é o preço. Porque vai ser sempre difícil. Vai ser sempre difícil nós ultrapassarmos, vai ser sempre difícil nós recuperarmos, vai ser sempre difícil nós reconstruirmos a nossa vida ou criarmos uma nova vida. Vai ser sempre difícil. Agora, também vai ser difícil eu não superar, também vai ser difícil a minha vida destruir-se. Vai ser sempre difícil. Aqui nós temos que escolher qual é o difícil. Qual é o processo. Olha, por aqui, problemas técnicos à parte. E às vezes pedir ajuda. Sem dúvida. Isso é um ato de coragem. Problemas técnicos à parte. Deixei-te aqui um bocadinho a falar sozinho. Mas não vai mal. Tranquilo. Já estás habituado a fazer o palco, a assumir o palco. Olha, gostava de fazer a ponte, para quem não conhece, tu escreveste o livro Nonô, a Princesa Cor-de-Rosa, certo? Certo. Que é este não é cor-de-rosa, é cor-de-rosa. Cor-de-rosa, que é este que está aqui. O pessoal, exatamente. E gostava de falar um bocadinho sobre isso e a oportunidade também de partilhar um bocadinho dele, que era, qual é que foi para ti o maior desafio em escreveres o livro que de alguma forma será a memória eterna daquilo que foi a experiência e a vida da Nonô? Olha, não foi desafio. Eu lembro-me no momento em que eu decidi escrever o livro, e numa fase inicial até era para o ter escrito com a mãe, mas depois nós acabámos por não nos entendermos e cada um seguiu o seu rumo. Mas eu recordo-me que após a partida da Nonô e após o funeral dela, que a Nonô teve alguma dimensão na comunicação social, não é? Pela forma como ela viveu, pela forma como
E então ela teve alguma dimensão. E quando ela partiu, eu lembro-me que eu começo a ver em jornais e em revistas a falar em sofrimento, não é? A falar em sofrimento, porque é aquilo que vende, não é? Claro. É aquilo que vende, é a dor, é a tragédia, o horror. Epá, eu lembro-me de dizer, pá, não, eu não quero que a minha filha, esta não é a mensagem que eu quero que fique. Eu não quero que fique a mensagem de que tragédia, que é uma tragédia, não deixa de ser, mas eu não queria que fosse essa mensagem do sofrimento, os últimos dias de sofrimento, os últimos dias de dor. Não queria que fosse essa mensagem. Então eu disse, não, eu quero escrever a biografia dela. Embora ela tenha 5 anos, e só tenha estado connosco 5 anos, mas eu quero perpetuar aquilo que foi a vida dela e deixar uma mensagem não de dor, mas de amor, e quero que seja algo sobre vida e não sobre morte. Então foi aí, decidi. E o livro da Nono foi escrito quando eu rumava a Santiago, quando eu caminhava rumo a Santiago. Foi escrito nos primeiros 17 dias, se não me engano, de caminho de Santiago. E que foi um processo, ou seja, por si já caminhar já era um processo de cura, já era um processo de aceitação, e fazê-lo ia escrever, não é? Porque eu ia ditando para um gravador que levava, e depois quando chegava escutava, tomava algumas notas, depois enviava para o editor nessa altura, depois tinha alguém que me ligava, que trabalhava comigo, uma ghostwriter que me ajudava a encadear e a dar mais sentido ainda àqueles pensamentos todos. E portanto foi um processo de cura, foi um processo de gratidão enorme. Portanto, não foi um desafio, ou até foi, mas foi um desafio positivo. Foi um desafio positivo. Acabaste aqui por tocar no ponto que eu queria puxar, que era a parte de ser fazer parte também do teu processo de cura, poderes encaixar, assimilar, racionalizar e tudo aquilo que foi o acontecimento e se calhar a maior dádiva que permitiste de alguma forma isolar-te de tudo e fazeres esse caminho para te recentrares. Sim. Olha, e pensando que hoje, em 2024, Nuno teria 15 anos, dás por ti muitas vezes a pensar, e se puderes partilhar algum pensamento de e se a Nuno fosse viva hoje, fisicamente, como é que seria os meus desafios enquanto pai neste turbilhão que existe atualmente e desafios com a parentalidade? Olha, penso nisso algumas vezes. É lógico que ela seria uma adolescente como outra, não é? Portanto, com os desafios hoje que existem com os TikToks e com os Instagrams e com os WhatsApps e com os telemóveis e com o excesso de tempo ao telemóvel e com as roupas. Ela era muito vaidosa, portanto acredito que hoje que fosse também, que continuasse a ser. Namorados, não é? Pois. Escola, acredito que ela que seria uma excelente aluna, porque ela gostava muito de ler já, ou seja, embora não lesse, mas de querer saber era muito autodidata, portanto acredito que ela que fosse uma excelente aluna, e pronto, e andava já nas saídas à noite e com os amigos e não sei o quê, portanto iria ter aqueles desafios que seriam normais enquanto pai. Provavelmente os maiores desafios que eu iria ter nem iria ser com ela, iria ser com a mãe, porque nós temos formas diferentes de ver a vida e temos princípios e temos valores e temos virtudes que são diferentes. Portanto, eventualmente iríamos ter ali alguns desafios na forma como ela deveria ser educada e o que é que ela poderia fazer e o que é que ela não poderia fazer. Não é? Certo. Mas, qualquer que fossem os desafios, seriam sempre muito bem aceitos, não é? Sim. Seriam sempre muito, muito bem aceitos. Mas sim, mas às vezes penso nisso, não é? Como é que seria? Como é que ela estaria? Não é? Porque eu sou um pai
exigente, não é? Há certas coisas Sim. que eu ouço, por exemplo, pais e me dizem, o meu filho isto, assim, o teu filho como? Não. Comigo era simples, ou é assim, ou é assado, não é? Portanto, haveria Isso coisa também que eu ia frutos dizer. dos valores e da educação que tiveste, não foi? Sim, 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 Acabamos por aqui também, de alguma forma, modelar aquilo que é sim, no futuro, sim. o futuro dos nossos filhos, não é? Sim, sim. Eu não iria ser um pai, epá, intransigente, mas iria ser um pai rigoroso. Não iria ser um pai careta, mas iria ser um pai que iria, ou seja, dar a consciência à minha filha que o meu pai me deu, que a vida é feita de escolhas, e o meu pai sempre me disse isto. A vida é feita de escolhas, não é? E aquilo que tu fizeres vais ter um resultado e vais ter uma consequência. E o meu pai era aquele pai que, quando a escolha era errada e dava uma consequência, ele fazia questão de me apresentar a consequência. Não me batia, não era daqueles pais severos, violentos fisicamente, nem verbalmente, mas era um pai que, quando atribuía uma consequência, atribuía, por exemplo, era aquele pai que dizia, olha, vai estar um mês sem ver a TV. E eu estava um mês sem ver TV. Não era tipo, eu ao fim de uma semana portei-me bem, ele diz, pronto, vai lá ver. Não, eu até podia me portar de forma excelente o mês inteiro, mas só 30 dias depois é que eu tinha acesso àquilo. Portanto, eu iria ser um pai, nesse aspecto, com regras e com princípios e com, e com valores que, ao fim e ao cabo, é aquilo que os nossos filhos ficam, não é? Não é as roupas que tu lhe vais dar, não é o iPhone que tu lhes vais dar, não é o restaurante que tu levas, não é as férias, não é o carro que tu tens, não é a escola que eles andam. Porque isso passa tudo. Eles podem se lembrar que tu fizeste um esforço para eles terem isto, ou não. Ou há filhos que nem se lembram porque acham que são reis e rainhas e que têm direito a isso tudo apenas e só porque respiram. Mas mais tarde tu vais te lembrar. Eu hoje lembro-me e hoje o meu pai tem 89, eu tenho 52 e eu digo, caramba, ainda bem que o meu pai naquela altura fez coisas que eu não gostei. Ainda bem que o meu pai naquela altura me disse coisas que eu não gostei de ouvir e foi severo porque eu hoje entendo. Não é? Hoje damos Portanto, valor. portanto, é lógico que iríamos ter ali alguns desafios, mas acho que iria ser um pai fixe, acho que iria ser um pai porreiro. Não é? Acho que iria ser um pai que ela até iria curtir, iria ter orgulho do pai. E tem, Acredito. certamente. Acredito. Sim, isso não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Isto acaba por chegarmos aqui à nossa última questão, mas antes vou fazer um parênteses, que é, se alguém quiser fazer uma pergunta ao Jorge, pode deixar aqui nos comentários, que nós daqui a pouco tratamos disso. Por isso, se queres fazer uma pergunta ao Jorge, faz favor de escrever nos comentários. A pergunta que vem no final, e não quer dizer que seja a melhor, não é? Já te escutei a dizer várias vezes que gostas de celebrar a vida em memória também da vida do Nono. Por isso, eu pergunto-te se tu és um homem e um pai feliz e realizado hoje. Sou. Em letras grandes, ou seja, o homem com tudo em letra grande e letra bold, aquele bold grande, e pai também com letra grande e com letra bold. Sou. Gosto muito da pessoa que me tornei e faço todos os dias para ser uma pessoa melhor. Faço todos os dias para ser alguém que quando olho ao espelho, já houve alturas em que olho ao espelho e que eu não gostei daquilo que via do lado de lá. Já houve alturas em que cheguei à noite e quando te vais deitar, deitas-te e a consciência vem e tu dizes, pá, não estou a gostar deste momento, não estou a gostar daquilo que estou a ser, não estou a gostar daquilo que estou a fazer, não tenho orgulho. Mas não, hoje posso dizer que tenho respeito, mais do que orgulho, tenho respeito pela pessoa que sou, porque também durante algum tempo não me respeitei, não é? Mas hoje tenho respeito pela pessoa que sou, tento e faço por ser uma pessoa melhor. Não agrada a toda a gente, também não quero agradar a toda a gente. Não estou preocupado àqueles que eu não agrado, não estou preocupado com aqueles que não gostam de mim. E digo isto
algumas vezes em palco, nas minhas palestras, porque eu às vezes nas minhas palestras sou direto, sou assertivo, incomodo, e eu digo sempre isto, eu não estou aqui para que gostem de mim, eu não faço aquilo que eu faço hoje para que gostem de mim, cada vez mais faço por ser verdadeiro, cada vez mais faço por ser íntegro, e sei que quando nós somos verdadeiros e somos íntegros, às vezes dizemos coisas que incomodam, às vezes dizemos coisas que as outras pessoas não gostam, às vezes temos atitudes que as outras pessoas não gostam. Porquê? Porque não nos enquadramos naquilo que elas esperam de nós. E eu hoje faço acima de tudo por viver os meus valores, por ter a consciência de quais são os meus valores. Fizeram-me essa questão ontem, com quais eram os cinco valores que eu mais me identificava. E eu disse, acredito que foram estes, que foi coragem, honestidade, assertividade, compaixão. Compaixão foi o último e por acaso surpreendeu-me, porque é algo que eu durante muito tempo eu fui pouco compassivo, não é? Sim. E acredito que essa compaixão é aquilo que tem feito de mim uma pessoa melhor, que tem-me permitido, nos momentos em que eu erro, nos momentos em que eu não faço e não sou aquilo que eu gostaria de ser ou de fazer, permitem-me olhar para mim e para o processo, não é? Para aquilo que eu fiz com bondade, em vez de olhar com crítica, com julgamento, e daí retirar alguma aprendizagem. Ou seja, não só com os outros, mas primeiro também contigo. Principalmente comigo. Comigo. A pessoa que eu fui mais severa, a pessoa que eu fui mais rígida, a pessoa que eu fui mais julgador, mais crítico, e provavelmente a pessoa que eu mais magoei sempre, ou durante muito tempo, fui eu. Foi a mim próprio. E hoje vivo de uma forma em que a minha verdade hoje é a minha verdade hoje. Eu amanhã posso estar a viver uma outra verdade que contradiz esta verdade de hoje, mas isso significa que eu vivi algo, que eu ganhei consciência de algo e que me fez olhar para uma outra verdade. Não é? Por exemplo, eu durante muito tempo, dar um exemplo simples, por acaso hoje até estou de preto, mas durante muito tempo e nos últimos anos tu viste-me sempre de preto, t-shirt preta, calça preta, camisa preta. Sim. E nos últimos meses eu fui trazendo aqui alguma cor, fui mudando aqui a minha forma de vestir. E eu dizia que não, preto, preto é que é, gosto de preto, e não tem a ver com luto, tem a ver porque eu gosto de preto e não sei o quê. E entretanto hoje, visto camisas às listas brancas e azuis e verdes, ou seja, coisa que eu nunca, provavelmente, se fosse há 2 anos atrás, tu vinhas ter comigo, Jorge, tenho aqui uma camisa para ti, eu dizia, o Carlos, porreiro, é giro, mas não, porque eu só visto preto. Não é? Então faço também por ser essa pessoa que lá está, que é uma pessoa de princípios, de valores e de virtudes, mas que está disposta amanhã em pôr em causa um desses princípios, um desses valores ou uma dessas virtudes. Ao fim e ao cabo, isto é que é viver, não é? Porque a vida não é sempre a mesma coisa, não é? Há dias de sol e há dias de chuva, e tu quando sais à rua num dia de sol, lá porque gostas de gabardine ou de sobretudo, não vais de sobretudo, não é? Portanto, e com a vida é a mesma coisa, a vida vai mudando e nós temos que nos adaptar, nós temos que nos colocar em causa, não é? Não é aquela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, tu nasceste de uma forma e vais morrer de uma outra forma. Não só fisicamente, mas também a nível da tua consciência, daquilo que é a tua personalidade, daquilo que são os teus comportamentos, daquilo que são, mais uma vez, princípios, valores e virtudes. Isso resume-se numa frase que eu te ouvia dizer e que não conseguia compreendê-la, que é: acreditas daquilo que duvidas e duvidas do que acreditas. Exatamente. Eu escutava isso no início e eu pensava assim: o que ele está para aqui a dizer? Não faz sentido nenhum. Agora, quando acreditares, acredita em pleno, não é? De plenos pulmões, de pleno... Ou seja, acredita mesmo. Acredita. Mas depois, também, se calhar, tens que chegar a uma altura e tens que dizer... Será? Será? E está tudo bem. E está tudo bem, não é? Mas isso quer dizer que eu sou uma pessoa que não tem palavra. Não, tu és uma pessoa que entende que há circunstâncias na vida que mudam, e se as circunstâncias mudam, tu és convidado a mudar. E há outras circunstâncias que mudam e tu aí és convidado a manter. Mais uma vez. Não é? E agora, a dificuldade, e isso é que é a beleza de viver, porque a dificuldade está em saber quais é que eu vou manter e quais é que eu vou mudar. Não é? Essa é que é a dificuldade. Mas é isso que também traz... E tu
por esses valores, por essas virtudes e da forma como tu vives, e acabas por ser aqui o exemplo que acaba por inspirar tanta gente, e eu incluo-me nessa gente, é tu dizeres as coisas que são desconfortáveis, pôres a falar, quando tu falas em palco, colocares em causa aquilo que as pessoas estão a pensar e fazeres pensar o para que é que isto nos está a acontecer. Certo. E por isso, de tanta gente que eu ouvi e comecei a seguir no desenvolvimento pessoal, foram ficando para trás pelas várias razões, não é só por isso, e foste ficando porque consegui compreender a mensagem que tu trazes, que tanto valor tem. E para quem, por acaso, caiu aqui de paraquedas, não sabe quem é o Jorge Coutinho, não sabe aquilo que tu fazes, onde é que podem encontrar, Jorge? Olha, o meu canal de comunicação primordial e preferencial é o Instagram. Portanto, no Instagram, Jorge Coutinho 13, esse aí será a forma mais fácil e é onde eu comunico mais, onde eu partilho mais conteúdo gratuito, onde eu anuncio todos os meus eventos, onde eu partilho também um pouco, embora seja reservado da minha vida pessoal, não sou aquele que partilha tudo e mais um par de botas, mas Instagram, Jorge Coutinho 13, é aí que me encontras. E presencial? Presencial, olha, temos 2 oportunidades, aliás, 4 oportunidades ao longo do ano. Este ano tivemos restart em Lisboa, em abril, para o ano vamos ter de novo, em abril, 11, 12 e 13, no auditório da Faculdade de Medicina Dentária. E vamos estar no Porto também, agora, já daqui a 3 semanas, pouco mais de 3 semanas, nos dias 1, 2 e 3. Como eu disse no início, está quase esgotado, são 8 ou são 5 bilhetes. Quando eu vi a última vez eram 8, mas entretanto vi que caíram mais 1 ou 2 compras ou 3, portanto, faltam para aí, lá está, uma mão cheia por aí, e vai ser no dia 1, 2 e 3 de novembro, no Centro de Congresso do Porto Palácio Hotel, na Avenida da Boa Vista, no Porto. Ou então, se forem a correr, ainda conseguem apanhar um bilhete. Se correrem rápido, ainda encontram, porque se não esgotarmos hoje, amanhã, eu vou fazer a live amanhã às 7h06 e vou anunciar lá, portanto, se não esgotarmos hoje, amanhã esgota. E a outra será a certificação, ou seja, eu faço 2 certificações por ano, também uma mais ou menos ali em abril e outra mais ou menos por novembro, e é uma certificação de 8 dias em coaching, mas como eu costumo dizer, é mais do que uma certificação de coaching, é uma certificação de vida, onde não só tu vais buscar ferramentas e competências para utilizares o coaching na tua vida, seja ela pessoal, seja ela profissional, mas acima de tudo vais ganhar uma outra consciência sobre ti e sobre aquilo que te rodeia. E que vai acontecer este novembro também, deixa-me dizer-te aqui as datas, só olhar aqui para a agenda para não te enganar e para quem está a ver, talvez é 23 a 30, 23 a 30 de novembro em Lisboa, que também restam poucos lugares, já temos cerca de 40 e muitas inscrições, eu estou a apontar para uma sala com 60, é a sala que nós temos neste momento, portanto também já faltam muito poucos lugares. Por isso, olha, malta, aparecem-se, não fiquem à sombra da bananeira, como se costuma dizer, e eu recomendo muito que sigam aqui este meu mentor, amigo, que eu faço questão de estar próximo. Obrigado por teres aceito mais uma vez o convite. Para mim foi uma honra estarmos aqui a conversar sobre este tema e desejar-te um grande abraço, um beijinho grande para a Mónica. Obrigado, meu querido. Os teus love pets aí de casa também. Obrigado, meu querido. Abraço para ti e para todos aí desse lado também um muito forte abraço e obrigado por terem estado aí desse lado, por nos terem visto e escutado. Até já. Obrigado. Então, até já. Tchau. Até já.